Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? E eu queria orar, amém? Pai, nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos, ó Pai. Porque nós estamos aqui, Senhor Deus, e entendemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa direção, o Senhor é o nosso sustento. E nós estamos aqui, Senhor Deus, dedicando este momento da nossa noite, porque nós compreendemos isso, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo preparado para os teus filhos em todos os momentos. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor não é um Deus, ó Deus, que se isenta, Senhor Deus, diante dos seus filhos, mas o Senhor é um Deus que se manifesta. E que Deus, neste momento, como o Senhor já tem feito desde o início deste culto, que o Senhor continue a ministrar e a, Senhor Deus, se manifestar neste lugar, ó Deus. Que o teu doce, glorioso e maravilhoso Espírito Santo tenha absoluta liberdade no nosso coração. Que nós possamos entregar, dedicar neste momento a nossa mente, todo o nosso ser, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria que vocês abrissem aí, abram aí a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 4. Irmãos, eu queria dizer para você hoje que você não é ou não foi criado para ser uma pessoa natural. Você não foi criado para ser uma pessoa natural. Você foi criado para ser uma pessoa sobrenatural. Você foi criado pelo Senhor para ser uma pessoa diferente. Você não foi criado para ser comum. Você foi criado para ser incomum. Amém? E a palavra de Deus, ela vai nos mostrando tudo isso ao decorrer de toda a história do povo de Deus. A história do povo de Deus é uma história marcada, em todos os momentos marcada por coisas sobrenaturais. Desde ali de Adão e Eva, o Senhor já move o sobrenatural a favor do homem. E a gente vai vendo ao longo da história do povo que em todos os momentos o Senhor mostra para o homem, olha, eu não te fiz para ser comum. Eu te fiz para ser incomum. Eu te fiz para ser diferente. Eu te fiz para ser especial. Só que essa condição de ser especial e sobrenatural na nossa vida, o fato é que isso requer algumas transformações. E algumas mudanças. Todo mundo concorda com isso? O ser sobrenatural, o ser incomum, o ser diferente, requer de mim e de você algumas mudanças. E eu sei que as mudanças não são fáceis. As mudanças não são fáceis. As pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar o momento de mudar. O momento de se transformar. Mas o Senhor diz isso também, que isso não aconteceria pela sua própria força ou por seu mérito. Mas o ser sobrenatural está justamente nisso. Amém? Está justamente nisso. E aí, em 2 Coríntios, no capítulo 4, aqui no verso 7, o Senhor diz algo assim tremendo, que eu confesso para vocês, irmãos, que há semanas o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração. Ela diz assim, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém? Lindo. A palavra está nos dizendo assim, olha, existe um tesouro dentro de você. Existe um tesouro em nós. E quem somos nós nesse texto? Nós somos o barro. Nós somos os vasos de barro. Amém? Agora, irmãos, eu queria ouvir de vocês assim, o que é o tesouro? O que diz a respeito do tesouro? Qual é esse tesouro
que habita em vasos de barro. O Espírito Santo? O Espírito Santo, a mensagem que você carrega dentro de você é um tesouro, assim diz a palavra. A mensagem da cruz que habita em você é o seu tesouro. Todo mundo concorda com isso? Glória a Deus. Ele diz assim, esse tesouro que nós temos veio para nos mostrar que o poder que a tudo excede vem de Deus, e não de mim, e não de nós, porque nós somos o barro. O barro é frágil. O barro é muito frágil. Se você pegar um vasinho de barro e der um chutinho, ele vai quebrar todinho. Ele é frágil. E graças a Deus que ele é frágil. E graças a Deus que o Senhor nos compara a barro. Porque Ele está dizendo assim, olha, você é frágil, mas existe algo em você que te faz diferente. Amém? Mas vamos lá. Nossa, mas o que tem a ver o ser sobrenatural com tesouro e com barro? Ontem, na hora que eu vinha no carro, o Senhor disse para mim assim, tudo se faz na mensagem da cruz. E eu vou começar a descrever tudo que tem na mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é simplesmente você chegar e falar, Elias, você é uma bênção. Ó, Jesus morreu por você. Jesus carregou sobre si todos os pecados. E você agora é salvo em Cristo Jesus. Se você crer no seu coração e confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? É essa. Amém? Mas o que está dentro dessa mensagem? O que essa mensagem carrega para ser chamada de tesouro para nós que somos os barros? O que tem na mensagem da cruz? Tem cura? Tem libertação? Tem perdão? O que mais que tem? Tem salvação? O que mais? Só isso? Redenção. Amor incondicional. Transformação. Entrega. Isso é natural? Mas isso está em você. E você é comum? E o que está dentro de você, você acabou de dizer que não é natural. Mas está dentro de você. Habita em você. E aí, é interessante porque todas essas coisas sobrenaturais que habitam na mensagem da cruz e que compõem o peso da mensagem da cruz, é para nós. É para olhar para você e dizer assim, olha, existe uma mensagem dentro de você e dentro dessa mensagem há poder para fazer com que você caminhe nos seus dias de uma forma completamente incomum e sobrenatural. E aí eu queria que vocês fossem aí em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. E eu queria que você marcasse aí com o seu dedo Atos e fosse também em João. Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Nós vamos a partir do verso 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não verá mais. Vocês, porém, me verão.
porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Amém? Vamos ficar aqui. Vocês ouviram o que nós acabamos de ler? O texto diz assim, olha, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, porque o mundo é comum. Entende? Porque hoje, com toda a contaminação do pecado, o mundo é comum, mas você o vê, porque você é incomum. Porque o mundo flui na naturalidade do pecado, mas você não flui na naturalidade, você flui no sobrenatural. Porque o texto acabou de nos dizer o seguinte, olha, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Sou eu. Somos nós. É você. Essa mensagem, essa palavra, essa riqueza, esse tesouro, ela não está condicionada para mais ninguém senão você. Senão você. E aí, se a gente vai lá em Atos, eu queria que vocês abrissem aí, Atos, no capítulo 20, a partir do verso 17, a palavra nos diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa de prisões e que sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, em algumas versões, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso que nós acabamos de ler é super comum. Super comum. É, irmãos? Não é comum. Olha o que Paulo estava dizendo. Ele reuniu a liderança daquele lugar, daquela igreja, e disse, olha, eu estou indo. E ele foi contando tudo o que o Senhor foi fazendo na vida dele. E tudo o que ele foi fazendo em Deus. E mais, ele diz assim, eu sei porque o Espírito já me disse que eu encontrarei prisões e sofrimentos. Irmãos, alguém aqui vai sair daqui sabendo que ali na esquina eles vão te pegar e vão te prender? E por que Paulo fez isso? Porque Paulo vivia no sobrenatural. Porque Paulo era incomum. Agora me diz, Paulo, ele foi chamado por Deus pós-Pentecostes, ok? Certo? Então, Paulo tinha dentro de si um tesouro, ok? E Paulo era um vaso de barro, ok? Qual a diferença de você e Paulo? Tecnicamente, qual é a diferença? Ele era vaso de barro, você também é. Ok? Ele conheceu a Cristo, um encontro tremendo, você também. Ele foi batizado, você também. Ele era incomum.
E você? É comum ou incomum? Amém? E você deseja viver no sobrenatural ou no natural? Olha que algo interessante. Quando Paulo tem um momento de encontro com o Senhor, e aí Ananias, o Senhor orienta Ananias para que vá lá falar com Paulo. E aí ele chega em Paulo e esclarece para Paulo, olha, quem deixou... Estou aqui, tá, gente? Quem deixou você cego, sem visão, foi o Senhor. Mas, agora, seja cheio pelo Espírito Santo. Diz que Paulo... foi uma coisa comum para ele? Não. Logo em seguida diz assim, e ele foi batizado, e ele se alimentou, foi se fortalecer, e depois o que ele fez? Foi anunciar a mensagem da cruz, que carregava nela todo o poder de Cristo. E esse poder de Cristo foi com que fez que Paulo tivesse a convicção de que mesmo sabendo que ele andaria em lugares, e ele teria sofrimentos, e ele seria preso, e ele poderia sofrer todas as tribulações possíveis, ele sabia que ele estava ali para viver no sobrenatural. E que nenhuma situação tiraria ele da condição de ser um homem sobrenatural. E de que nenhuma situação mudaria a identidade que agora estava sobre a vida dele. Porque ele sabia que dentro dele havia um tesouro incorruptível e extremamente poderoso, que era a mensagem da cruz. E ele tinha ousadia para olhar para a pessoa e dizer assim, se converte, querido, sai do pecado e o Senhor tem salvação para você. Olha, sai disso, muda de vida, seja incomum, faça como eu. A gente vê em todas as cartas de Paulo, Paulo dizendo, olha, façam como eu estou fazendo, olhem para mim, me imitem, sejam imitadores meus também, olha o que eu faço, olha o poder que há em mim, olha o poder que há na palavra que eu falo. Mas esse poder não vinha de Paulo, mas vinha do tesouro que habitava em Paulo. Que é essa promessa que nós vemos no Evangelho de João, que diz, olha, eu vou, mas vocês não ficarão só. Agora, irmãos, honestamente, nós precisamos começar a viver um evangelho onde Cristo é o centro, cristocêntrico, no sentido de trazer para você o foco todos os momentos para Cristo e enxergar a tesouro que habita em você e dizer para você, olha, quando você sair da porta dessa igreja, você é um homem, uma mulher incomum. Você é um homem, uma mulher sobrenatural. Você é um homem, uma mulher diferente de tudo aquilo que o mundo tem. Mas eu gosto do fulano, é meu amigo, mas se ele está levando você para o que é comum, saia, porque o que Deus tem para você é o incomum. Entende? Há poder, a mensagem da cruz, ela é cheia, ela é preenchida, ela não é uma letra, ela não é uma mensagem simples, é poderosa para modificar a vida de qualquer pessoa. A ponto de um homem deixar tudo o que ele havia feito, inclusive toda a perseguição que ele fazia a respeito daqueles que anunciavam o evangelho, e dizer o seguinte, a minha vida não tem mais valor. A minha vida e a minha alegria é fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. E Paulo cumpriu com retidão todo o ministério que o Senhor colocou nas mãos dele. Você quer cumprir aquilo que o Senhor deixou nas tuas mãos para cumprir? Você precisa ser incomum. Nós precisamos viver no incomum. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim, meu Deus do céu, essa pessoa ela é completamente doida. Sim, eu sou insana. Porque o Senhor faz isso, porque o Senhor age assim. Pelo amor de Deus, uma pessoa que está numa cadeira de roda levantar é comum? Uma pessoa que estava afundada no pecado e sai desse pecado, é comum? É incomum. É incomum. Porque o evangelho que eu vivo, ele é incomum. Porque a mensagem da cruz, ela é incomum. E mais do que incomum, ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural e ela move
toda a atmosfera espiritual. Ela move tudo que é também material. Porque há poder no nome de Jesus. E mais do que isso, quer dizer, nem tem mais do que isso, mas ainda a gente pode completar dizendo que a palavra de Deus também diz para você que tudo você pode naquele que te fortalece. Mas espera aí. Tudo nos planos de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo não chegou para o Senhor e falou assim, não, tudo bem. Então agora eu tive um encontro com o Senhor, muito bem, eu não vou mais perseguir os judeus, eu não vou mais perseguir a ninguém. Mas olha aqui, Senhor, os meus projetos de vida são esses aqui. E assim, o Senhor precisa se ajustar a ele. Porque afinal de contas a sua palavra diz que tudo posso no Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Então todas as coisas precisam cooperar a meu favor. Paulo não fez isso, queridos. Paulo lhe disse assim, há poder no nome de Jesus. E em Filipenses, no capítulo 3, eu queria que você abrisse aí, Paulo diz algo completamente incomum, completamente sobrenatural. Filipenses 3, do verso 7 ao 13, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Você vê Paulo nessa altura da vida dele dizendo algo lindo. Ele diz assim, quero conhecer Cristo. O que esse homem estava confessando? Ele estava dizendo assim, ainda tudo que eu já conheci não é suficiente. E eu quero ainda ser mais sobrenatural. Eu quero ainda ser mais incomum. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, você é muito incomum. Você é muito diferente. Aí você vai dizer, sim, é porque em mim habita um tesouro. Esse tesouro é a mensagem da cruz. E essa mensagem carrega um poder que pode transformar a sua vida e tirar você do pecado. Era isso que Paulo fazia. Era isso que Paulo fazia. Era isso que fazia de Paulo uma pessoa completamente diferente. É isso que Cristo tem reservado para você e para mim. Não é você chegar no seu trabalho ou em qualquer lugar que você esteja e as pessoas olharem para você e falar, poxa, mas eu não vejo diferencial nenhum nessa pessoa. E as pessoas dizerem assim, olha, em meio a todas as coisas, eu vejo uma pessoa diferente. Uma pessoa completamente sobrenatural. Completamente diferente. Eu queria que você abrisse aí em 2 Coríntios, no capítulo 4, novamente. E aí, logo após o Senhor nos dizer que nós somos vasos, mas que dentro desse vaso habita um tesouro, ele continua nos dizendo assim, verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se você olhar para Davi, como ele citou, e olhar um Golias imenso diante daquele rapaz, você acha que ele ficou desesperado? Claro que ele ficou. E que está diante de uma coisa enorme e vai ficar de boa, tudo bem. Claro que ele ficou. Ele olhou e falou assim, meu Deus, olha isso. Mas ele não ficou desanimado. E ele venceu Golias.
Quantos Golias existem na sua vida para você vencer? Mas esses Golias têm deixado você desanimado, perplexo, totalmente, completamente comum. Quantos? Entenda isso, querido. Tenha isso no seu coração. O Senhor te resgatou para uma vida completamente diferente. Ele resgatou uma igreja, um povo, para ser representantes dele aqui, como o pastor Maurício citou no início do culto. Existe uma representatividade em você. Você tem um título dado por Deus. E você tem um tesouro que habita em você e que faz com que todas essas coisas sobrenaturais sejam comuns em você. Em você. Cristo é o centro, querido. Cristo é o centro. O olhar tem que ser para Ele. Porque Ele é o nosso tesouro. Ele é o que nós temos de mais valioso. E é esse poder que habita nesse Deus tão tremendo e tão valioso que faz com que você caminhe, rompendo em fé e sobre aquilo que é incomum. Amém? Amém? Você realmente crê nisso? Quer ser incomum? Deseja ser incomum? Eu peguei uma frase que eu achei interessante do Spurgeon, Charles Spurgeon. Foi um grande pregador, pastor batista. Ele disse algo muito interessante. Ele tem muitas frases, digamos assim, frases de efeito. E eu achei uma que eu achei bem interessante, diz assim: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Qual é a fé que você tem a expectativa de viver? É aquela fé que tudo bem, você vai ser salvo, amém, glória a Deus. Tá bom assim? Tá bom? Ou é aquela fé que faz com que o sobrenatural venha sobre a tua vida? Que o céu se abra sobre você e que você comece a viver coisas completamente diferentes. Amém? E aí, nesse hino que o nosso irmão vai cantar, que é um hino bem conhecido, você fala assim: nossa, pastora, mas é sério mesmo que Deus ministrou nesse louvor assim tão comum? Foi, querido, sabe por quê? Porque a mensagem da cruz ela é tão grande, e ela é tão poderosa, e ela é tão sobrenatural, e ela é tão incomum, que eu me alegro em saber que o Senhor vai ministrar também no coração de vocês esse sobrenatural e esse incomum, para que você passe a viver coisas completamente novas no Senhor. É milagre, é restauração, é restituição, é cura. Todas essas coisas perseguem aqueles vasos de barro que têm em si um tesouro sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você cantasse e que você fizesse desse hino realmente a sua oração. Assim como foi com Paulo. Esse hino não tinha na época de Paulo, creio eu. Claro que não. Mas é interessante a gente perceber na vida deste homem como ele foi fiel a essa mensagem. Como ele foi íntegro nessa mensagem. O quanto ele foi realmente fiel à mensagem que ele recebeu, que ele ouviu, que ele experimentou essa mensagem da cruz. Amém? Glória a Deus. De cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas com o tempo
da cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem até morrer. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde agora a cruz tem pra mim atrativo sem fim. Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Aleluia. Amém, irmãos, vamos aproveitar, né? E feche um pouquinho seus olhos, vamos lembrar de algo que talvez na sua vida, na sua casa, você possa estar realmente precisando colocar esta mensagem como a verdade sobre esta situação, né? A mensagem da cruz pode mudar muita coisa. Na verdade, ela pode mudar tudo, né? Senhor, nesta noite nós colocamos a nossa causa ou algumas causas diante do Senhor. Aquelas que vêm agora na nossa mente, na nossa lembrança. Mas, Senhor, nós queremos sobre esta causa, sobre ela, colocar a mensagem da cruz, que é a mensagem de salvação, Pai. Louvado seja o Senhor Deus por tamanha salvação. Meu Deus, nada nem ninguém pôde impedir isso. Isso mostra, Senhor, o poder do Teu chamado. Deus, louvado seja o Senhor pela pessoa de Jesus, pelo plano, esse plano excelente, maravilhoso, grandioso do Senhor sobre cada um de nós. Portanto, Pai, nós queremos descansar, Deus, também debaixo desta mensagem, Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade de agir sobre a nossa causa, mostrando que Tu és Deus. Tomando a nossa causa, Deus, e mostrando que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, o amado da nossa alma. Sim, o resgatador, Deus, aquele que é auxílio, que é socorro, que é amparo, que é força, aquele que nos dá a força para vencer as circunstâncias, Pai. E eu sei, Deus, que o centro é o Senhor, para que tudo que nós possamos viver e alcançar nesta terra, possamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor.
Que assim seja, Pai, sobre a vida de cada irmão aqui, em nome de Jesus. Que as suas causas sejam, Senhor, instrumentos de glorificação do Teu nome. Que assim seja hoje e sempre, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Uma salva de palmas do Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.